Olá, eu sou Alex Carneiro, estamos aqui no programa Gestão Pessoal, na Rede Assim, recebendo hoje, com muita alegria, o professor Dr. Luiz Otávio Pagliari. Ele que é presidente da Fundação Universitária Vida Cristã, presidente do Clube Unesco, das Federações Unesco aqui no Brasil, e também diretor do Centro Universitário da Vida Cristã em Pindamonhangaba. Professor Luiz Otávio, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, professor Alex, para mim é um prazer estar aqui com vocês na Rede Assim, né? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de poder falar de um assunto tão importante que é a educação, tão nobre e tão importante que é a educação. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, né? E aí sei que o seu tempo é muito limitado, então reservar para a gente esse período seria muito bom. Professor, historicamente, né, a relação do aspecto cristão, né, bíblico e a educação sempre foi muito estreita, né? Mas sem motivo que Lutero, quando professor da Universidade de Wittenberg, vai pregar as 95 teses da Reforma, coloca na igreja, porque ao lado de uma igreja, né, de uma igreja cristã, tinha sempre uma escola, né? E, nesse sentido, a gente percebe isso porque a educação tem uma relação com a formação da pessoa, né? Sabemos que o senhor é educador de muitos anos, né? Até que o senhor querendo comentar alguma coisa da sua primeira experiência, né? Não só como presidente do Centro Universitário e da Fundação da Cristã. Como é que o senhor vê isso? A questão da educação e da formação da pessoa. Olha, primeiro, a história nos demonstra e nos relata que família, educação, ou seja, escola e igreja sempre caminharam juntas. A estrutura, o tripé que sustenta uma sociedade, segundo a história, sempre mostrou que elas caminham juntos. Recentemente ainda tive a oportunidade de ouvir uma palestra de um ex-presidente americano, onde ele comentava sobre isso. As grandes mudanças e grandes transformações só são possíveis quando família, escola e igreja se unem para trabalhar em conjunto. Então eu acredito seriamente nesse esclarecimento e nesse conteúdo histórico. Qual a relação de nós termos educação e pessoas? Nós acreditamos que a formação do ser humano como um todo passa pela educação, mas por uma educação de princípios, ou seja, uma educação integral, onde corpo, alma e espírito estão sendo formados com conhecimento pleno, mas com princípios e valores agregados que vão colaborar na formação do ser humano como um todo. Então, não podemos falar em educação se não falarmos de pessoas. E se falamos de pessoas, falamos de uma educação integral, corpo, alma e espírito. E se falamos dessa educação, nós temos que levar princípios, valores, ética, respeito e assim sucessivamente. É o que nós acreditamos. E é assim que nós procuramos trabalhar na nossa vida pessoal, como educador, e na nossa vida profissional, à frente da FUNVIC, da Fundação Universitária Vida Cristã, à frente da Federação dos Clubes Unescos e à frente de todas as atividades que nós exercemos. Eu agradeço essa resposta, e essa pergunta foi justamente porque a missão da Fundação Universitária da Cristã, uma das coisas é formar seres humanos. Aí a gente precisa fazer o dever de casa, né? E esse é o ponto. Nesse sentido, dentro dessa perspectiva, o senhor já entrou no aspecto que é essencial da formação da pessoa. Como é que o senhor vê essa contribuição para o exercício da cidadania e, consequentemente, o nosso sistema é capitalista, né? Consequentemente, para a empresa, como é que isso contribui? Como é que o senhor vê essa contribuição da FUNVIC para esse aspecto? Eu acredito que a maior contribuição que a FUNVIC tem, além de ter um ensino de qualidade, é a formação de pessoas com valores. Isso, com certeza, vai fazer a grande diferença no mundo empresarial ou no mundo globalizado em todas as áreas. Porque quando esse profissional sai com capacidade, com conhecimento, com habilidade, mas com posturas éticas, de respeito, de valores, de princípios, esse profissional ele gera uma transformação no seu ambiente de trabalho, provocando pessoas que tinham, talvez, em algum momento, posturas não adequadas, em posturas adequadas, que geram produções, sustentabilidade e aí gera o crescimento, que é o que nós acreditamos. Então essas pessoas fazem a diferença nas empresas. Por isso nós desenvolvemos esse trabalho e acreditamos que um novo conceito em educação, que é o que nós fazemos,
faz a transformação do ser humano, formação do ser humano. Essa é uma coisa interessante, porque, na verdade, haja visto as questões do nosso país ligadas à ética, etc., surgiram aí pulularam um pouco mais nos últimos 3, 4 anos, né? Mas hoje a FUNVIC, né, já com quase 15 anos, né, já vem tratando desde o início nessa perspectiva, né? E dentro do aspecto de relação humana, como que o senhor vê essa contribuição na formação do ser humano também? O senhor tem tido algum resultado, algum retorno que o senhor tem acerca disso? Sim, nós temos, como instituição de ensino, nós mantemos um acompanhamento do egresso, ou seja, do profissional formado pela instituição. E o nosso feedback, o retorno em relação a isso, é muito gratificante. Por quê? Porque esses profissionais, eles agradecem o perfil de formação e o conhecimento que eles tiveram na FUNVIC, que foi o que gerou para eles um trampolim para o crescimento dentro das empresas. Alguns até nas áreas educacionais, alguns deles inclusive cresceram lá fora e voltaram para a instituição. São professores hoje são lá. Professores da instituição. Então, prova daquilo. Enfrentaram mestrados, doutorados em outras instituições e até instituições públicas de renome e depois retornaram para a instituição para colaborar com aquilo que eles vivenciaram dentro da instituição. Estamos aqui hoje com o professor Luiz Otávio Pagliari, ele que é presidente da Fundação Universitária da Cristã, presidente também da Federação de Clubes Unísticos no Brasil, e trouxe para nós essa perspectiva. E queremos deixar essa mensagem para você que está nos ouvindo, né? A importância dos valores e princípios cristãos na vida, não só da pessoa, como do profissional e do cidadão. Professor, muito obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço, foi uma grande oportunidade, que Deus continue abençoando a vida de vocês e aqueles que nos ouvem. Amém. Essa é a Rede Assim, a rádio mais informada. Eu sou Alex Carneiro, no programa Gestão Pessoal.